No dia 15 de julho de 1982, dois meninos pescando no Green River veem algo boiando, mas não é madeira. É o Wendy Cofield, de 16 anos, estrangulada. Pouco tempo depois, mais 4 corpos são encontrados na mesma margem. Mulheres jovens, todas com o pescoço esmagado, como se alguém tivesse apertado até o silêncio. Seattle e Tacoma entram em pânico, portas trancadas, caronas negadas, mães chorando na televisão. A imprensa batismo fantasma, o assassino de Green River. Ninguém sabe quem ele é, mas ele não para. 49 condenações, mais de 70 nomes na confissão dele, um recorde que ninguém queria quebrar. Mas aqui vai a verdade que ninguém queria ouvir. Elas eram invisíveis. Prostitutas, fugitivas, viciadas. A sociedade olhou para um lado e o monstro caçou livre por 20 anos. E se você acha que já ouviu essa história, espera até para ver o que aconteceu no julgamento dele. E se você tá aqui comigo hoje, é porque você sente o mesmo que eu. Essas histórias precisam ser contadas da maneira certa. O Arquivos do Medo ainda tá no começo, e o seu apoio é o que faz isso continuar existindo. E então se inscreve e deixa o like. Isso ajuda a manter vivo o que o resto do mundo prefere esquecer. O Green River escondia algo muito pior do que a polícia imaginava, e depois das primeiras descobertas, ninguém mais duvidava disso. Tudo começou no dia 15 de julho de 1982, quando 2 garotos encontraram o corpo de Wendy Cofield, de 16 anos, boiando perto da ponte Peak Road, em Kent. Pouco tempo depois, o rio devolveu mais outras mulheres. 12 de agosto, Deborah Bonner, de 23 anos. 3 dias depois, um homem que estava remando no rio viu algo que ele pensou ser um manequim boiando próximo à margem. Com toda a curiosidade que tinha, decidiu chegar perto até que veio o susto. Não eram manequins, eram mais 2 corpos de jovens. Ele imediatamente ligou para a polícia. Quando os investigadores estavam chegando às margens do rio, um terceiro corpo foi encontrado. Marcia Chapman, Opal Mills e Cynthia Hinds, todas jogadas na mesma região. Mas tem um detalhe que nunca saiu da cabeça dele. Esse mesmo remador relatou que momentos antes de encontrar os corpos, se deparou com um homem nas margens do rio. Um estranho se aproximou e perguntou: "Como que tá a pesca hoje?" e foi embora em silêncio. Anos depois, acreditavam que aquele homem era Gary Ridgway. As vítimas seguiam um padrão cruel. Mulheres jovens, estranguladas, às vezes com as próprias mãos e outras vezes com as próprias roupas. Muitas traziam sinais de violência sexual e, além disso, algumas foram deixadas parcialmente despidas, como se o assassino quisesse que a vergonha continuasse mesmo depois da morte. Quase todas vinham do mesmo lugar, a Pacific Highway South, também conhecida como Rota 99, um longo corredor de prostituição que virou o terreno de caça do assassino de Green River. Em poucas semanas, 5 corpos foram retirados do rio. Seattle e Tacoma mergulharam no medo, mas para Ridgway, aquilo era só rotina. Wendy Cofield queria apenas voltar para casa. Deborah Bonner sonhava em sair das ruas. E Marcia Chapman, de 31 anos, tinha 3 filhos. Ela morava em um apartamento que quase não tinha mobília, então eu acho que ela passava dificuldades. Ela parecia ter um bom coração e era muito simpática. E ainda assim, a cidade demorou para reagir. Para muita gente, eram apenas prostitutas. Para Gary, eram alvos que ninguém sentiria falta. Depois das descobertas, o Green River se calou. A imprensa contou que a polícia vigiava o local e o assassino fez o que ele sabia fazer de melhor: desaparecer. Mas ele não parou, só mudou de terreno. Enquanto Seattle ainda tentava entender o que estava acontecendo, Gary continuava agindo. Ao contrário do que muita gente pensa, ele não escolhia esse tipo de mulher só pelo ódio, mas também sabiam que, se fossem elas, a cidade demoraria para sentir falta. When you kill him right then, what are you thinking? Thinking of taking the life of a worthless piece of trash. Para entender quem matou aquelas mulheres, é preciso entender quem era o homem que passava despercebido entre elas.
O nome dele era Gary Leon Ridgway. Trabalhava há mais de 30 anos pintando caminhão numa empresa de veículos pesados no condado de King. Era religioso, reservado, que levava o filho para a escola e te daria bom dia se te visse passando na rua. E aí, já pensou? Os colegas descreviam ele como um homem educado, pontual e sem vícios. Nunca faltava, nunca se atrasava. E o chefe dizia: se todos forem como Gary, eu nunca teria dor de cabeça. Ironia do destino. Mas por trás dessa rotina, ele levava uma outra vida. De dia, pai e marido. De noite, caçador. E o mais assustador, ele conseguia equilibrar as duas coisas sem tropeçar. Ele não deixava rastros, nem mudava de comportamento. Era metódico, anotava endereços, horários, distâncias, mapeava a própria maldade. Gary nasceu em 1949 em Salt Lake City, Utah. Cresceu num ambiente tenso, de controle e de vergonha. A mãe era dominadora, explosiva e humilhava o filho por tudo, inclusive pelas vezes em que ele urinava na cama, algo que aconteceu até os 13 anos de idade. O castigo era sempre o mesmo, banhos forçados, enquanto ela esfregava o corpo dele reclamando do cheiro. Ele dizia que sentia vergonha, mas ao mesmo tempo, excitação. Foi assim que o sexo e culpa se misturaram na cabeça dele. O pai era motorista de ônibus, levava o filho para o trabalho. No caminho, falava mal das prostitutas, chamava de lixo e de gente sem valor. Gary cresceu ouvindo aquilo, e o ódio do pai acabou se misturando ao desejo reprimido da mãe. Na escola, era considerado lento, QI de 80, dificuldades para ler, para se conectar com os outros, mas ninguém imaginava o que passava por trás daquele olhar vazio. Quando ele tinha 16 anos, ele atacou um menino de 6, levou o garoto para uma floresta isolada e esfaqueou pelas costas e saiu rindo. Segundo Ridgway, ele queria experimentar a sensação de matar alguém. O menino sobreviveu, mas Gary nunca mais voltou a ser o mesmo. E aí tem algo que sempre me faz pensar. Alguns psicopatas parecem nascer assim, como se algo dentro deles já viesse programado para matar. Outros são moldados dia após dia, por pais ausentes, humilhação, por silêncio. E para você entender melhor, deixa eu te dar alguns exemplos aqui. Jeffrey Dahmer cresceu entre brigas e remédios. A mãe sempre dopada, o pai quase nunca em casa. E foi o próprio pai que ensinou o filho a abrir animais mortos. Dahmer aprendeu cedo que o silêncio podia ser mais barulhento que a morte. Ed Kemper, por outro lado, cresceu ouvindo que era um erro. A mãe trancava ele no porão e gritava que ele assustava as irmãs. O pai foi embora cedo e nunca mais voltou. E o menino que queria amor acabou aprendendo o gosto da vingança. Dahmer cresceu no silêncio, Kemper no grito e Gary na vergonha. 3 infâncias diferentes, 3 casas que ensinaram a mesma coisa: medo, culpa e confusão. Nenhum deles nasceu monstro, eles foram moldados dia após dia, por pais cruéis, mães doentes e amores distorcidos. E o que mais me impressiona é que às vezes o mal não vem de fora, ele começa na mesa de jantar. Enquanto Gary seguia pintando caminhões e voltando para casa todos os dias, do outro lado da cidade, os detetives tentavam juntar as peças do quebra-cabeça. 5 mulheres, o mesmo rio, o mesmo método. Em agosto de 82, logo depois das descobertas, a polícia do condado de Keene finalmente assumiu: havia um serial killer à solta. Foi a imprensa que batizou o fantasma, o assassino de Green River. E de repente, o nome virou manchete diária. Para responder à pressão, a polícia criou a Força Tarefa Green River, uma estrutura gigante, 30 investigadores, psicólogos, analistas, helicópteros, câmeras, mapas cobrindo paredes inteiras. Era a maior operação desde o caso Ted Bundy 10 anos atrás. Mesmo assim, nada. As evidências se empilhavam, mas nenhuma apontava para alguém real. Quando a imprensa divulgou que Green River estava sendo vigiado, os corpos pararam de aparecer.
Ridgway percebeu que era a hora de mudar de terreno. Ele passou a abandonar as vítimas em florestas, ravinas e estradas fora do condado. Algumas até no estado vizinho Oregon. Era como se ele dissesse: vigiem o rio o quanto quiserem, eu já encontrei outros caminhos. E foi aí que a cidade percebeu o tamanho do desastre. O assassino sabia onde caçar, e a polícia ainda tentava entender o que estava perseguindo. Dentro da polícia, o clima era de exaustão. Detetives que não dormiam, relatórios que se contradiziam, mais de 12 mil suspeitos, a mídia vazando tudo o que a polícia encontrava. Cada um dizia ter encontrado o perfil certo, mas no fim, não tinha nada. E foi aí que a frustração se tornou desespero, porque para entender o monstro, talvez fosse necessário ouvir outro. E foi exatamente o que a polícia fez. O homem que se ofereceu para ajudar era Ted Bundy. Naquele momento, ele já estava preso na Flórida no corredor da morte. Mesmo assim, escreveu uma carta oferecendo ajuda à força-tarefa Green River. Dizia que podia ajudar e entender a mente do assassino. E por mais absurdo que isso pareça, eles aceitaram. Bundy foi ouvido diversas vezes em entrevistas longas e frias. O tom dele era calmo, quase uma aula. Mas o que dizia gelava o sangue de qualquer investigador. Bundy explicou que o assassino provavelmente voltava aos locais dos crimes, não para ver, mas para sentir que ainda tinha o controle. Segundo ele, esse tipo de homem não mata só pelo impulso. Ele repete o ato na mente, revisita e revive. É como se o poder continuasse mesmo depois da morte da vítima. Bundy foi além. Sugeriu que o assassino mantinha contato físico com os corpos mesmo depois de mortos. Em outras palavras, ele insinuou que havia necrofilia envolvida. E o mais perturbador, ele estava certo. Bundy também disse uma outra coisa. O assassino vivia dentro de um território que conhecia bem, trabalhava, voltava para casa e ninguém desconfiava. Tinha emprego fixo e uma aparência comum. Cada palavra que Bundy dizia parecia um espelho apontando para Ridgway. Com base nessas conversas, o FBI traçou um novo perfil psicológico. Homem metódico, com ódio reprimido por mulheres, inteligência limitada e incapaz de lidar com rejeição. O problema é que, mesmo com o perfil pronto, a polícia ainda não tinha nenhuma prova, nenhum nome, nenhuma ligação direta. Em 1989, Ted Bundy foi executado na cadeira elétrica e naquele mesmo ano, o assassino ainda continuava a andar livre, dirigindo pelas mesmas estradas, procurando seu próximo corpo. Mas a última dica que Bundy deu para a polícia mudaria tudo. Depois da execução de Ted Bundy, a polícia voltou a trabalhar sozinha. A esperança que ele tinha deixado virou silêncio, e o caso mergulhou em uma nova fase, longa, confusa e cheia de erros. Mas a última dica de Ted Bundy para a polícia foi: procurem quem ele deixou vivo. E por incrível que pareça, ele acertou mais uma vez. Meses depois, os investigadores encontraram Rebecca Gard. Ela sobreviveu a um ataque brutal e contou cada detalhe. Refused to do anything in the truck. You know, I don't want to go up there in the woods. Something's going on wrong. I was very nervous. I was shaking. And he said, well, if you don't go up there, well, you're not going to do it then. So I followed him up there. He got mad at me immediately and said I bit him. And he got hold of my neck. He was trying his hardest to make me not breathe. Hands around my neck, hands around my face. It was the most horrible scare I ever had. De alguma forma, ela conseguiu se desvencilhar e fugir. He doesn't speak while he's doing that. It's his face that I remember. Just the way that he, surprised me with that attack. Rebecca escapou e descreveu o rosto dele, e o retrato que ela fez apontava para o nome que já tinha passado pela polícia: Gary Leon Ridgway. Em 1983, Gary foi interrogado pela primeira vez. Mary Malvar, de 18 anos, tinha desaparecido. O namorado,
e também cafetão dela, viu ela entrar numa caminhonete verde. Em alguns relatos você vai ouvir caminhonete verde, preta ou azul, mas aqui tem uma curiosidade. Como eu te falei lá no passado, ele era pintor de caminhões, então existem algumas versões que dizem que ele pintava sua picape com constância para enganar a polícia. Dias depois, reconheceram o mesmo veículo estacionado na frente da casa dele. A polícia bateu na porta e ele abriu sorrindo. Cooperou, mostrou o carro e respondeu tudo com calma. O caso esfriou ali mesmo. Um ano depois, em 1984, ele foi chamado novamente, mas agora para um interrogatório formal. Os detetives queriam entender por que o nome dele aparecia em vários relatos. Gary se sentou, respondeu e sorriu. Aceitou fazer o teste do polígrafo e passou. A força-tarefa concluiu que ele era apenas um suspeito comum e liberou ele. Mas agora um fato interessante. Você sabe por que o polígrafo não pegou ele? Bom, daqui a pouco eu vou te contar. Enquanto isso, entre 1983 e 87, 30 novas mulheres desapareceram. 30 filhas, irmãs, algumas delas até mães. 30 chances perdidas, corpos que surgiram em florestas, ravinas e margens da estrada. Carol Christensen, Giselle Lovorn, Alma Smith, Dolores Williams, nomes que se acumulavam em pastas sem respostas. Em 87, os investigadores voltaram até ele, dessa vez com mandado de busca. Reviraram a casa, o carro, coletaram fibras do carpete, cordas, amostras de saliva, mas a tecnologia da época não conseguiu provar nada. O DNA que condenaria um dia já estava guardado num tubo de ensaio quase esquecido no arquivo. Enquanto isso, outro homem ocupava as manchetes. Melvin Foster, motorista de táxi, falante, conhecido na área de Highway 99 e ex-presidiário. Ele conhecia várias prostitutas e dizia querer ajudar a polícia, mas os investigadores decidiram que ele era o culpado perfeito. Foster foi interrogado várias vezes, seguido 24 horas por dia, falhou no detector de mentiras. Enquanto ele era o foco, Ridgway continuava matando. Com o tempo a mídia se cansou, as manchetes sumiram e o público parou de cobrar respostas. A força-tarefa, que já tinha sido a maior desde o caso Ted Bundy, virou um amontoado de relatórios e frustração, e Gary continuou a pintar caminhões de dia e caçar de noite. Durante quase 20 anos, o caso ficou parado. Os relatórios juntavam poeira, corpos continuavam sem nome e o homem do Green River parecia ter desaparecido, até que a ciência falou mais alto. Nos anos 2000, o FBI retomou as amostras biológicas guardadas desde a época de 80. Saliva, fios de cabelo, fibras de carpete, tudo que, um dia, tinha sido considerado inútil. Com as novas técnicas de DNA, começaram a cruzar os dados. Peças soltas que por anos não diziam nada, finalmente começaram a se encaixar. O material genético encontrado em 4 das vítimas, Marcia Chapman, Opal Mills, Carol Christensen e Dolores Williams, batiam com as amostras coletadas de Gary Ridgway em 1987. E não era só DNA. Partículas microscópicas de tinta industrial iguais às usadas no trabalho dele foram encontradas nas roupas de uma das mulheres. Em novembro de 2001, os detetives foram até a fábrica onde Ridgway pintava caminhões. Esperaram ele sair e, quando se aproximaram, ele apenas perguntou: "É por causa do Green River, né?" Ele não resistiu, não fingiu surpresa, só abaixou a cabeça e entrou no carro da polícia. A notícia se espalhou por Seattle em minutos. Manchetes diziam: "O assassino de Green River tem um rosto", e o rosto era de um homem comum. O vizinho educado, o pintor pontual, o pai tranquilo que passava despercebido por todos. No fim, não foi a intuição que venceu, foi a ciência. O DNA que a polícia tinha coletado de forma quase acidental 20 anos antes, finalmente falou. Foi o fim da caça e o começo de uma revolução silenciosa. Depois da prisão de Gary, casos arquivados em todo o país foram reabertos. O método usado no caso do Green River virou modelo.
A partir dali, o DNA passou a ser o novo juiz dos crimes sem rosto, mas ninguém imaginava o que esse homem ainda faria dentro do tribunal. Depois de 20 anos de silêncio, o homem do Rio finalmente falou. Para escapar da pena de morte, Gary aceitou um acordo. Ele confessaria tudo em troca de viver o resto da vida na prisão. Mas o que ele contou, ninguém estava preparado para ouvir. Arm, when I head back there, I could put my knees in the back of her back. Well, why did you want to kill them, Gary? Why? Why did you want to reef on their neck? Because I didn't want them to get away. I wanted to have sex with them. And I wanted to kill them. You just told me you were an 8 on a 10 of serial killers, right? Yeah, but That's pretty damn good, isn't it? that's pretty good, yeah. Where would you rank yourself? Do you think you're one of the best of all time? According to the number, probably one of the best, yeah. In terms of your own mind, where do you rate yourself? I rate myself as probably number one. Why did you kill? That's the $1 million question, right? A lot of people ask him, Because why they were in the hell did he do it? because they were prostitutes, and I killed them because I wanted to kill them. Durante horas, ele descreveu cada assassinato com a calma de quem falava sobre um dia de trabalho. Dizia que oferecia caronas, fingia que o carro tinha quebrado ou simplesmente convencia as mulheres com dinheiro rápido. Num dos casos, ele levou o próprio filho, deixou o menino esperando no carro e entrou na floresta com uma mulher. Quando voltou, o garoto perguntou onde ela estava. Gary respondeu: ela foi para casa sozinha. Anos depois ele admitiu: se meu filho tivesse visto alguma coisa, eu teria matado ele também. Ele sabia cada detalhe, nomes, locais, horários, descrevia as áreas da floresta próximas à Pacific Highway South com precisão de mapa. A polícia confirmava uma a uma. Ele dizia que matava para economizar tempo e que estava limpando as ruas. Frio e impassível. Nem arrependimento, nem raiva. Só controle. Agora voltando um pouco. Lembra que eu falei que ia te explicar como que ele passou no polígrafo? Segundo Norman Matsky, operador de polígrafo do condado de King, o detector mede medo, culpa e ansiedade. E Gary não sentia nada disso. Não é que ele só mentia. E foi aí que ele revelou o pior. Ele confessou que voltava aos locais dos corpos, não para ver o que tinha feito, mas para sentir controle sobre elas. Algumas vezes, voltava por semanas seguidas. Outras, fazia algo muito pior. Ele admitiu que praticava necrofilia. E contou que, presta atenção nessa parte, ele contou que em 2 das vítimas colocou pedra dentro das partes íntimas das mulheres para impedir que qualquer outro homem fizesse sexo com elas. Era o jeito dele de garantir que, mesmo mortas, elas ainda pertenceriam a ele. Entre 2003 e 2011, Ridgway confessou mais de 70 assassinatos. 70 assassinatos. Cada nova confissão abria feridas antigas e a cidade descobria o verdadeiro tamanho do horror que vivia escondido entre suas ruas. Seattle descobriu que o monstro não tinha olhos vermelhos nem dentes pontiagudos. Ele usava uniforme e dava bom dia para os vizinhos, mas a frieza das confissões não preparou ninguém para o que aconteceria dentro do tribunal. Depois de 20 anos, ele finalmente ficaria frente a frente com as famílias. Era 2003, 2 anos depois da prisão. A sala do tribunal estava lotada, jornalistas, policiais, sobreviventes. E lá no meio, Gary Leon Ridgway, de cabeça baixa, algemado e rosto sem expressão. Nem culpa, nem raiva. Só aquele olhar vazio que enganou todo mundo durante 2 décadas. O juiz lê a sentença: 48 prisões perpétuas sem chance de liberdade condicional. Mas ele próprio admitia que o número real podia passar de 70. A polícia dizia mais de 90. A cada nome lido, uma família se levantava. Mães, pais, irmãs, todos tomavam o púlpito para dizer o que tinham guardado por anos. Havia gritos,
choros, insultos, e ele sentado ali imóvel, olhando para baixo, às vezes levantando os olhos com leve desdém. Nada parecia atravessar aquele escudo, até que subiu um homem com voz calma. Robert Rowe, pai de Linda Jane Rowe, morta aos 16 anos, olhou direto para o assassino e apenas disse: Mr. Ridgway, there are people here that hate you. I'm not one of them. You've made it difficult to live up to what I believe, and that is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir. E foi ali que o impassível Gary desabou. O homem que confessou mais de 70 assassinatos chorava diante de todos. Enquanto todos chamavam ele de monstro, o pai de uma das vítimas o tratou como filho. Alguns choraram, outros desviaram o olhar sem saber o que sentir, porque pela primeira vez o mal parecia humano. Mas isso não tornava menos mal, só mais real. Mesmo depois do choro, do perdão e das 48 sentenças, a história do assassino de Green River ainda não tinha terminado. Gary foi condenado, mas o que ele representa ainda assombra os Estados Unidos. Nascido em 18 de fevereiro de 49, ele tem hoje 76 anos. Cumpre múltiplas prisões perpétuas na penitenciária estadual de Washington, em Walla Walla. Está isolado, com a saúde frágil, mas ainda vivo. Em setembro de 2024, ele voltou a ser levado ao condado de King, guiou os investigadores até novos pontos de mata, onde dizia ter deixado corpos que nunca tinham sido encontrados. E meses antes disso, 2 vítimas finalmente ganharam nome. Em dezembro de 2023, os restos de Lori Ann, desaparecida aos 15 anos em 82, foram identificados. Em janeiro de 2024, a genealogia genética confirmou a identidade de Tammy Lyles, também de 16 anos. 40 anos depois, 2 famílias voltaram para enterrar suas vítimas. Gary foi preso por 48 assassinatos em 2003, mas em 2011 ele recebeu a 49ª condenação pela morte de Rebecca Marrero, uma das vítimas originais de 82. Ela foi vista pela última vez no dia 3 de dezembro de 82, quando saiu de um quarto de hotel em SeaTac, Washington, deixando para trás sua filha de 3 anos, seu namorado e sua irmã. Seus restos mortais só foram encontrados décadas depois, em dezembro de 2010. Mesmo dentro da prisão, ele ainda devolvia nomes à lista das mulheres que o Rio nunca entregou. O caso Green River mudou a forma como a ciência caçava assassinos. O DNA virou o juiz, e a frieza dele, uma aula sobre o que acontece quando a sociedade escolhe quem merece ser lembrado. Ridgway escolheu as mulheres que ninguém via, e o sistema demorou para enxergar todas elas. E por isso que o assassino de Green River existiu. O psiquiatra Michael Stone definiu Gary como um homem sem alma, mas com rotina. E talvez seja exatamente isso que assuste tanto, porque o mal às vezes veste uniforme, cumpre horário e volta para casa no final do dia. Você sabe quem está do seu lado no ônibus, no trabalho ou até mesmo na igreja?